Muito bem, pessoal, boa tarde. O objetivo desse nosso vídeo hoje é a gente revisar os conteúdos de segundo ano das turmas da Escola Profissionalizante Juca Fontinelli. Lembrando que os conteúdos que serão cobrados na VG, turma, é o reino protista e o reino fungi, certo? Então, quando se fala de reinos dos seres vivos, é muito importante você saber quais são os seres vivos que pertencem a esses reinos. Importante também você saber sobre as características deles. E nós temos inclusive uma questão aqui, turma, a questão de número 1, que fala sobre o reino protista, onde ela nos pede quais são os seres vivos que pertencem a esse reino, tá? Uma questão simples e a gente pode explorar um pouquinho ela, um pouquinho a mais, né? É importante o aluno saber que esse nome protista era um nome ultrapassado do reino. Atualmente nós chamamos de reino protoctista, e essa mudança de nomes foi necessária porque o reino protoctista ele agora inclui as algas, né? As algas multicelulares. Então as algas que antes eram divididas entre o reino protista e o reino plantae, atualmente estão concentradas somente no reino protoctista, tá? E é importante também o aluno lembrar que existem 5 reinos: o reino Monera, formado pelas bactérias e cianobactérias; o reino fungi, representado pelos fungos; o reino plantae, representado pelas plantas; o reino animalia, representado pelos animais; e o reino protoctista, o qual comecei falando, né, que inclui os protozoários e as algas. Então, sabendo dessa informação, vamos responder a primeira questão. O enunciado da questão diz assim: o reino protista atualmente é conhecido como protoctista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum, polifiléticos. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares, e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes nesse reino são, então nós temos aqui nas alternativas seres vivos e nós vamos atrás daquele que pertence ao reino protoctista. A alternativa A, pessoal, nos coloca bactérias e protozoários. Essa alternativa está errada, uma vez que bactérias fazem parte do reino Monera. A alternativa B está errada porque ela coloca os fungos e esses fazem parte do reino fungi. A letra C está errada por conta de bactérias, a D está errada pelos fungos. Então a única alternativa aqui correta é a letra E, que são os protozoários e as algas. Tá bom, turma? Bom, continuando aqui, falando sobre os protozoários, a questão 2, ela vem falando a respeito da classificação dos protozoários. E o aluno de ensino médio, ele sabe que os protozoários são classificados conforme a sua maneira de locomoção. Então tem protozoários que têm cílios para se locomoverem. Esses pertencem ao grupo dos ciliados. Já tem protozoários que apresentam aquela caudinha longa, né, chamada de flagelo. Esses que se locomovem por flagelo pertencem ao grupo dos flagelados ou mastigóforos. Já alguns protozoários, eles fazem movimentos na sua membrana plasmática para fazer a sua locomoção, né? Esses movimentos chamados de pseudópodes, esses pertencem à classe dos sarcodíneos. E tem um quarto grupo de protozoários que não tem locomoção, esses são chamados de apicomplexos. Então veja como essa questão 2 ela é fácil. O enunciado diz assim: geralmente os protozoários são classificados com base em seu método de locomoção. Diante disso, marque a alternativa que indica corretamente a estrutura locomotora presente nos protozoários mastigóforos ou flagelados. Você não vai errar uma questão dessa, né? Ele já está logo dizendo que o protozoário é flagelado, qual será a locomoção dele? É óbvio que são os flagelos, portanto você vai marcar aí a alternativa B. Vamos agora para a próxima questão. A questão 3, ela vem abordando, turma, sobre algumas doenças causadas por protozoários, tá? Então é importante o aluno se lembrar que doença de Chagas é causada por protozoários, leishmaniose também é causada por protozoário, malária é causada por protozoário, amebíase, giardíase, toxoplasmose são só exemplos de algumas doenças que são causadas por protozoários. Algumas dessas doenças são transmitidas por mosquitos, como é o caso da malária; outras são transmitidas pela água, como é o caso da amebíase;
outras é transmitida pelo barbeiro, como é o caso da doença de Chagas. Então a questão 3, ela fala exatamente a respeito da doença de Chagas. É uma doença que afeta o coração da pessoa, né? Vai causar insuficiência cardíaca no indivíduo no futuro. Não é uma doença que mata de imediato, mas a pessoa vai sofrendo insuficiência no coração à medida que aquele protozoário vai se reproduzindo no músculo cardíaco e ele vai perdendo a capacidade de contração. Então a questão quer saber assim, ó. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas, que é causada por quem? É causada pelo Trypanosoma cruzi. Ah, professor, não é o barbeiro? Não. O barbeiro é só o vetor do Trypanosoma cruzi, né? E é até interessante o aluno saber que esse protozoário não é transmitido logo quando o barbeiro pica a pessoa, né? O barbeiro ele é transmitido o protozoário é transmitido pelas fezes do barbeiro, né? Então a pessoa que foi picada por um barbeiro, normalmente ela não se dá conta disso, ela acaba coçando o local, né? As fezes do barbeiro caem na ferida, o protozoário contido ali, né? Se foi um barbeiro que é portador do protozoário, né? Nem todo ele será. Se for aquele barbeiro que se alimenta de sangue de animais selvagens, por exemplo, né? Ele pode ser já um portador do protozoário e transmitir ao ser humano pelas fezes dele. Então, a questão ela quer saber qual é o protozoário da doença de Chagas e logo de cara aqui você vai marcar a alternativa A, Trypanosoma cruzi, né? Alternativa A. O protozoário da letra B, Leishmania brasiliense, é o protozoário que causa a leishmaniose, conhecida como, na nossa região como ferida brava, né? Existe a leishmaniose visceral, que afeta o fígado, e existe a leishmaniose cutânea, que afeta a pele, tá? Então a alternativa B não é essa da doença de Chagas. A alternativa C fala da Trichomonas vaginalis, um protozoário que causa uma doença sexualmente transmissível, né? Balantidium coli, tá? Não é causador de doença. Então, alternativa aqui, letra A. Próxima questão. Indique a afirmativa correta analisando cada frase abaixo. Então, vamos aqui analisar algumas alternativas a respeito de doenças causadas por protozoários. A letra A, por exemplo, ela está nos dizendo que uma pessoa pode contrair malária por simplesmente conviver com outra pessoa que tem malária. É claro que não, turma. A malária é uma doença transmitida pelo mosquito, o mosquito prego. Quando se fala de malária, geralmente a gente se lembra do Pará, do Maranhão, Amazonas, né? É lá onde há uma concentração alta de mosquito prego, que é o vetor do protozoário da malária. Então não se pega como a gripe pelo contato direto com uma pessoa doente, tá bom? A letra B diz que o controle de sangue para transfusão ajuda a evitar a transmissão da doença de Chagas. Sim, isso é correto, né? Então, ao a pessoa receber o sangue de outra, ela pode receber junto com esse sangue o protozoário, por exemplo, da doença de Chagas. Ela pode receber também do sangue de outra pessoa o protozoário da malária, por exemplo, né? Então, a alternativa certa aí seria a letra B. A doença de Chagas e a malária, elas podem sim ser transmitidas por uma transfusão de sangue com um sangue que já está contaminado, tá bom? Então essa questão aqui seria correto o item B. O item C está errado, turma, porque fala que a malária é causada por uma bactéria e não é pelo protozoário. A letra D está errada porque a doença de Chagas não é causada por um fungo. E a letra E está errada porque os protozoários, sim, existem alguns que causam doença aos seres humanos. Bom, dando continuidade aqui, a nossa quinta questão, ela vem falando sobre a ameba, tá? A ameba é um protozoário muito conhecido, muito estudado nas aulas de biologia, tá, turma? A ameba, ela é de fácil contaminação, é muito fácil a pessoa pegar a ameba, porque a ameba ela está na água doce, tá? E esse protozoário, a ameba, tem características interessantes, conforme você pode ver na figura aí, tá? A ameba, ela tem a sua membrana cheia de voltinhas, como vocês estão vendo aí, chamada de pseudópodes.
Essas voltinhas são importantes para capturar alimentos e também para a própria locomoção do protozoário, tá? É uma célula que tem um núcleo grande, conforme você pode ver aí, né, na cor azul. E muito interessante, pessoal, é o que a ameba tem uma estrutura chamada vacúolo contrátil. Isso aqui é interessante porque, como a ameba ela vive na água doce, constantemente a ameba ela está ganhando água. A água vai entrando aqui na ameba e para ela não vir a estourar, ela bota para fora essa água, né? Ela expulsa essa água através desse vacúolo contrátil, né? Então esse vacúolo contrátil aqui é como se fosse uma bexiga que enche e depois se contrai e bota para fora todo o excesso de água. É um mecanismo que a ameba tem para evitar que ela venha a estourar, tá? E a questão fala exatamente sobre essa organela aqui. Se não, vejamos a pergunta, ó. A figura abaixo representa a entamoeba histolítica, popularmente conhecida como ameba. Este protozoário de água doce apresenta uma organela que tem funcionamento semelhante ao da bexiga urinária. Na ausência dessa organela, a ameba com certeza estouraria pelo ganho excessivo de água, plasmólise. Marque a opção que apresente o nome dessa organela, que é presente na ameba e em outros protozoários de água doce, né? A questão até nos dá uma informação importante, não é só a ameba que tem essa organela, né? Todos os protozoários de água doce vão possuir. Então, a alternativa correta é vacúolo contrátil, letra C. Essa questão, a figura nos ajuda muito, né? Nós podemos perceber aqui o nome da organela, vacúolo contrátil, tá bom? Então, alternativa, letra C. Muito bem, então nós encerramos essa parte, galera, sobre o estudo dos protozoários, né? Onde nós vimos aqui classificação, nós falamos aqui da ameba, falamos aqui de algumas doenças, né? Como elas são transmitidas. Mas agora nós vamos falar sobre o outro ser vivo do reino protoctista, que são as algas, tá? E as algas, pessoal, elas são bem interessantes. Antigamente, um grupo delas fazia parte do reino das plantas, né? Hoje todas elas estão dentro do reino protista. E essa mudança se deu porque as algas, diferente das plantas, elas não formam raiz, caule, folhas, não formam tecidos verdadeiros, assim como as plantas formam, tá? É bem verdade que nem toda planta tem raiz, tem caule, tem folhas, mas todas as plantas têm tecidos verdadeiros e as algas não conseguem formar tecidos verdadeiros. Foi por isso que acharam melhor tirar as algas do reino das plantas e jogar todas elas para o reino protista, né? Ou protoctista, como está sendo atualmente conhecido. Agora, galera, as algas, elas, embora não fazendo parte do reino das plantas, elas se parecem muito com as plantas, porque elas fazem fotossíntese, né? Elas produzem seu próprio alimento, elas têm clorofila, tá? E é interessante que existe um tipo de alga que ela cresce em água poluída, em água contaminada, onde essa alga, ela, quando está em grande quantidade, ela libera uma toxina vermelha na água, né? Esse fenômeno ele é conhecido por maré vermelha, né? Então acaba sendo um impacto negativo que algumas algas podem causar quando elas se proliferam. Que alga é essa? Eu estou falando nada mais do que as algas dinoflageladas ou algas dinófitas ou pirrófitas. Tá? Então, diferente da grande maioria de algas que só trazem benefícios para nós, né? Porque muitas delas servem de alimento para o homem, muitas das algas a gente come no sushi, muitas algas produzem oxigênio, muitas algas servem de alimento para os peixes, mas existe algumas delas que são prejudiciais, como é o caso das rodófitas. Isso quando em grande quantidade, tá? Então, se não, vejamos aqui a pergunta. A questão diz assim, ó, a maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo das ostras e moluscos contaminados. Interessante, né? A toxina dessa alga pode provocar até mesmo a morte de seres humanos, quer pelo contato com a água ou quer pela ingestão de peixes e moluscos tirados desse ambiente.
Então, a maré vermelha é causada por qual ser vivo? A letra A está dizendo que é pela proliferação de algas, até aqui está certo, microscópica do grupo das rodófitas, tóxicas para o consumo pelo homem ou pela fauna marinha. Pessoal, não são das algas rodófitas, tá? Essas algas rodófitas, elas são conhecidas também popularmente por algas vermelhas. É bem verdade que elas são conhecidas por algas vermelhas, mas elas não são responsáveis pelo fenômeno maré vermelha, tá? As algas que causam a maré vermelha são algas microscópicas, são algas unicelulares, tá? Que são as pirrófitas ou as dinófitas. Então, o item A está errado. Letra B, a proliferação de bactérias. Não são bactérias que causam a maré vermelha. Letra C, crescimento de fungos. Também não são. Proliferação de líquens. Não. Líquens, turma, são fungos e algas juntos, tá? É uma associação benéfica para o ambiente. Não tem nada a ver com o fenômeno maré vermelha. Agora, olha a letra E. A letra E ela define bem direitinho o que é a maré vermelha. Uma explosão populacional de algas unicelulares do grupo das pirrófitas. Olha só, grava bem esse nome. Pirrófitas. Também são conhecidas como dinófitas ou dinoflageladas. Tem esse nome porque elas possuem 2 flagelos. Algas unicelulares com 2 flagelos, tá? E elas são componentes do fitoplâncton e em grande quantidade elas liberam toxinas que afetam a fauna circunvizinha. Portanto, alternativa letra E. Continuando aqui sobre o estudo das algas, vamos considerar aqui 3 itens e quais desses itens estão corretos. O item 1 nos diz o seguinte: algas são seres fotossintéticos conhecidos como plantas. Algas não são conhecidas como plantas do mar, né? E por esse motivo pertence ao reino Plantae. Não, nós já vimos aqui que as algas não estão mais dentro do grupo das plantas. Embora façam fotossíntese, elas estão dentro do reino Protista. Item 1 está descartado. Item 2. As algas são responsáveis pela maior parte do oxigênio liberado diariamente na biosfera. É verdade, turma. Antigamente até se imaginava que o pulmão do mundo fosse a floresta amazônica. Hoje sabe-se que não. Por quê? Porque apenas uma parte da planta faz fotossíntese, somente a copa das árvores que fazem fotossíntese. E também mediu-se a quantidade de oxigênio que as plantas produziam durante o dia e percebia que elas consumiam esse oxigênio durante a noite, né? Portanto, o oxigênio que nós respiramos, nós devemos muito mais às algas do que mesmo às plantas, uma vez que as algas elas produzem muito mais oxigênio que as plantas e o seu consumo é bem menor. Então, o item 2 aí está certo. O item 3. Quando há um desequilíbrio dos fatores ambientais, as algas podem se multiplicar descontroladamente. Perfeito! Acabamos de fazer uma questão que falava sobre isso, né, da proliferação excessiva das algas pirrófitas ou dinófitas, né? Acontece quando a água está poluída com esgoto e essas algas elas liberam toxina na água, tá? Então esse item está verdadeiro. A proliferação excessiva de algas pode trazer alguns prejuízos para os ambientes. Portanto, a alternativa correta aqui, meus caros alunos, seria o item 2 e 3, a letra B. Então vamos aqui marcar a letra B. Próxima questão. O ser vivo apresentado na figura abaixo é... Ora, se você faz parte do nosso planeta Terra, você com certeza já deve ter visto esse tipo de ser vivo, né? Esse ser vivo ele é conhecido popularmente como cogumelo, tá? E os cogumelos, de uma forma geral, são fungos pertencentes ao reino Fungi, né? E existem várias formas de cogumelo, com cores diferentes, né? Alguns comestíveis, outros não comestíveis. Me parece que esse não é, me parece que esse é venenoso, tá? Porque ele tem aí esse chapéu avermelhado, chamativo, me parece que esse é venenoso. Mas existem alguns que são comestíveis, como champignon, existem alguns que se produzem até mesmo alucinógenos, né? Como é o caso da droga LSD. Então, esse ser vivo representado na figura, com certeza é um fungo, portanto, letra A.
Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão ela vem falando a respeito dos fungos, né? E fungo é uma coisa que atrapalha muito a vida dos serranos, principalmente no inverno. Você na sua casa deve ter se deparado com esse problema, né? O fundo do guarda-roupa cheio de fungo, a roupa, os alimentos também. Por que isso, professor? Ora, porque os fungos, eles crescem em locais úmidos, tá? E eles também crescem em locais que tem alimento para eles, onde tem matéria orgânica para ele. Então o tecido tem matéria orgânica, né? A madeira do guarda-roupa tem matéria orgânica. É muito comum a proliferação desses organismos que traz prejuízo, né, para a gente, alergia com seus esporos, né, que eles liberam. Muitas pessoas são alérgicas. Trazem prejuízo também porque danifica madeira, danifica, estraga alimentos, tá certo? Então vamos ver essa questão que fala a respeito deles. Diz assim: casacos de lã, sapato de couro, cinto de algodão, guardados por algum tempo em armários, podem ficar mofados, pois os fungos necessitam de quê? A letra A está dizendo que os fungos necessitam das algas para digerir o couro. Não. Embora alguns fungos se associem com algas, mas essa associação ela não é obrigatória, tá? E eles não vão se associar com as algas para digerir o couro. Não, eles mesmos produzem as enzimas que são capazes de digerir a matéria orgânica. Então o item A está errado. A letra B diz que os fungos eles necessitam de baixa luminosidade para realizar fotossíntese. Opa! Fotossíntese em fungos? Isso não existe, turma. Há muito tempo atrás, achava-se até que o fungo era uma planta, pelo simples fato do fungo ele ser fixo, né? Então, é fixo, é uma planta, mas não é. As plantas elas têm clorofila, fazem fotossíntese. Ora, se atualmente nem as algas são consideradas como plantas, né? O que dirá fungos que não fazem fotossíntese? Então, o item B está descartado, turma. Letra C. Os fungos necessitam baixa umidade para se reproduzirem. Não. Eles necessitam de uma boa umidade para eles se multiplicar. D. Substrato orgânico para o desenvolvimento adequado. É isso que o fungo quer. O fungo quer uma matéria orgânica para ele crescer. Pode ser o pão, pode ser o couro, pode ser o tecido. O que ele espera é isso, portanto, vamos marcar aqui o item D. O item E é uma aberração, turma. Dizer que o fungo surge de maneira espontânea, nenhum ser vivo é gerado de maneira espontânea. Todo ser vivo tem que surgir a partir de um outro ser vivo, não é isso? Última questão a ser analisada a respeito dos fungos, turma. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indique o motivo pelo qual os fungos não podem ser classificados como pertencentes ao reino das plantas. Acabamos de falar, né? Eles não fazem parte do reino das plantas porque eles não fazem fotossíntese. E embora algumas pessoas ainda chamem fungo de planta pelo fato de ser fixo, de ser encontrado na terra, mas eles não são plantas porque eles não fazem fotossíntese. Então a alternativa seria qual? Seria a letra C. Os fungos são organismos heterotróficos, né? Não fabricam o seu próprio alimento. Então, turma, espero ter contribuído aí com vocês, para vocês fazerem uma boa prova. Revisamos aqui assuntos de protozoários, de algas, de fungos, tá? Com certeza, pontos importantes da prova de vocês de biologia foi abordado aqui, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e estamos aqui à disposição de vocês.